E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Bom, minha ideia com esse vídeo é mostrar no meu ponto de vista, né, quais são as diferenças aqui e, digamos, vantagens, né, da utilização da roda fônica no lugar do distribuidor. Nós sabemos que as funções básicas, né, do distribuidor são fazer uma interpretação, uma leitura, né, do posicionamento do virabrequim e fazer a distribuição das centelhas, direcionando-as, né, para cada cilindro no seu respectivo momento, no momento correto em que tem que existir o centelhamento. E a roda fônica vai fazer a mesma função. Dá para a gente ver aqui que ela tem dentes nessa parte traseira que vão captar, né, a rotação do virabrequim, pois ela é ligada diretamente no virabrequim, diferente do distribuidor, né? Então, nessa posição mais ou menos é fixado um sensor que eu vou mostrar posteriormente, e esse sensor vai captar a rotação diretamente do virabrequim e transmitir isso para que seja interpretada a leitura pela injeção, no caso, né? Essa daqui é uma injeção de 60 menos 2. O que quer dizer isso? Que ela tem 60 dentes aqui, ó. Se você contar um a um em todo o seu diâmetro aqui, você vai ter 60 dentes menos 2. 60 menos 2 porque aqui você tem um espaço onde você tem a falha, né? Esse espaço representa justamente o espaço onde você teria mais dois dentes que não estão presentes aqui. Essa daqui seria uma roda fônica mais indicada justamente porque ela tem 60 dentes, aí 62 posições, digamos, né? Para que você tenha uma interpretação, uma leitura mais precisa da posição do virabrequim e assim você tenha um resultado mais preciso também na interpretação da injeção, enfim. A roda fônica ela é ligada, como eu falei, diretamente aqui no virabrequim, seja na parte dianteira lá do motor ou na traseira, como acontece aqui no Fusca. Há situações também em que ela é ligada na parte interna do motor, em alguns modelos de motores. Para o motor completar um ciclo completo, ou seja, os 4 tempos do motor, a admissão, a compressão, a combustão e o escape, a roda fônica tem que dar 2 voltas, ela representa exatamente as 2 voltas que o virabrequim dá para completar um ciclo completo. Logo, então, a injeção, né, conta com uma leitura de 120 pontos, ou seja, você tem 120 pontos de leitura para você completar um ciclo. Já que no distribuidor você tem bem menos sinais do que os que são enviados aqui na roda fônica. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Aqui nós temos o rotor, que conforme você tem a rotação do virabrequim, esse rotor ele gira, porém com uma certa diferença. Aqui, como eu falei, a roda fônica é ligada direto no virabrequim, ou seja, a cada uma volta, 360 graus. Para o motor completar um ciclo, ele tem que dar 2 voltas. Então você tem aqui 720 graus para que você complete um ciclo. Se você pegar o valor aqui de 720 graus, dividir pela quantidade de dentes, que são 60 de uma volta, mais 60 da segunda volta, dá 120. Se você dividir 720 graus por 120, você tem um sinal que vai ser enviado para injeção, né, fazer essa interpretação de posicionamento do virabrequim, seria um sinal a cada 6 graus aqui de movimentação do conjunto do virabrequim. Já no distribuidor, ele não está ligado, esse rotor aqui que recebe a rotação, ele não está ligado diretamente no virabrequim, como acontece com a roda fônica. O distribuidor ele é sempre ligado num eixo auxiliar, ou através de um eixinho que é ligado no comando, enfim, no caso do Fusca é dessa maneira. E para cada ciclo do motor, para cada 2 voltas completas do motor, para completar os tempos de admissão, compressão, combustão e escape, diferente daqui que gira 2 vezes, aqui ele gira somente uma vez. E um distribuidor internamente ele é composto por um rotor, onde na sua estrutura ele tem janelas. Desconsiderem o fato que, né, de eu ter um platinado, que isso aqui é só para exemplificar a parte externa, porque é um distribuidor que eu tenho parado há bastante tempo aqui em casa. Mas se você pegar um mais moderno, até mesmo os mais modernos que tem um sensor Hall, ligado a esse eixo, que é o que gira aqui dentro desse conjunto, você tem uma estrutura metálica, onde você tem janelas, ou seja, você tem uma estrutura metálica, você tem um espaço
um vão. Você tem uma estrutura metálica, um vão, uma estrutura metálica e um vão. Esses vãos são chamados de janelas, é como se fosse esse espaço aqui entre o dente e outro. Ou seja, para cada ciclo do motor, para cada 2 voltas completas, eu vou ter aqui uma volta completa do rotor. Enquanto aqui então, através desse cálculo de 720 graus dividido pelo número de dentes, que é 120, eu tenho um pulso ou um sinal a cada 6 graus, no distribuidor, se eu pegar os mesmos 720 graus, que representam as 2 voltas do motor, e dividir pelas 4 janelas, pelos 4 pulsos que serão enviados aqui para que sejam detectados os pontos, né, de centelhamento, eu tenho aqui a cada 180 graus um sinal. Então percebem a diferença, né, de sinais que são enviados? Aqui eu tenho um sinal enviado a cada 6 graus e aqui um sinal enviado a cada 180 graus. Eu entendo então que aqui nós temos muito mais precisão, né, de posicionamento do virabrequim. Um exemplo aqui também seria se eu tivesse aqui uma roda fônica, como é comum também na utilização desses motores do Fusca, uma roda fônica de 30-1. Ela é uma polia, onde geralmente essa roda fônica fica na parte dianteira aqui. Em vez de ter 60 dentes, ela tem 30 dentes. Se você pegar 720 graus, as 2 voltas, né, em graus aqui, dividido por 30 dentes daquela roda fônica menor, você tem um sinal, né, um posicionamento do virabrequim a cada 12 graus, ou seja, o dobro do que seria aqui. Por isso que eu digo que essa é uma roda fônica mais indicada, por ser 60-2. Ela te dá mais precisão do que uma 30-1 e muito mais ainda do que um distribuidor, certo? E o resultado, né, de você ter mais informações da posição do seu virabrequim é que você vai ter com isso uma melhor economia, uma melhor performance do motor, inclusive a diminuição de possibilidade de quebras do seu motor, porque você tendo mais informações do seu conjunto rotor, melhor você vai ter parâmetros para fazer ajustes de ponto, para fazer injeção de combustível e, consequentemente, também um ajuste mais fino do funcionamento do seu motor. Outros 2 pontos que eu quero levantar aqui são a questão, primeiro, de alívio mecânico do motor, né? De qualquer maneira, você teria que ter, para essa configuração desse motor, uma polia para tocar aqui a polia da ventoinha, certo? O que foi feito aqui é apenas acrescentado essa estrutura aqui onde você tem os dentes, vai ser colocado o sensor. Então, basicamente, você já usou uma estrutura que existia anteriormente. No distribuidor, você tem que ter essa rotação sendo transferida através daquele eixinho, né, conforme eu mostrei lá nos outros vídeos. E você fazendo a utilização da roda fônica, você não precisa então desse conjunto. Você está eliminando outro conjunto que está sendo acionado pelo motor, diminuindo aí um arrasto mecânico e também diminuindo o desgaste de componentes, consequentemente também uma menor manutenção. O outro ponto seria pensando aqui no funcionamento do distribuidor, né? A gente entende que o distribuidor ele capta a rotação do virabrequim, enviou um sinal para a ignição envia um sinal aqui para aquela bobina, né, que a gente geralmente posiciona aqui ou aqui na parede de fogo, né? A bobina, através de um cabo supressor, envia o sinal aqui para essa região central da tampa do distribuidor, através dessa estrutura aqui, por ação de mola, ela vai enviar mecanicamente o sinal, mecanicamente eu digo porque existe um contato, né, aqui para o rotor. O rotor, através dessa estrutura, vai passar essa corrente aqui para essa ponta e ele no momento correto, né, seguindo-se a centelha, seguindo-se a sequência de centelhamento, que é 1432 para o motor do Fusca, ele vai direcionar essa centelha no tempo correto, então, para cada um dos bornes aqui, através daquela estrutura. Detalhe que aqui você não tem um contato como ocorreu aqui. A centelha ainda tem que dar um salto, né, aqui para essas estruturas no interior aqui da tampa. Feito então esse direcionamento no apropriado momento para cada uma das velas, a corrente é transferida para um cabo supressor, para um cabo de vela aqui, e daqui vai ser direcionado para cada uma das velas. Esse é o caminho que a centelha tem que fazer para que ela chegue, né, para cada uma das velas. E por mais rápido que seja todo esse processo, né, existe sim uma perda de potência, de sinal,
e um pequeno atraso em todo esse processo. Em contrapartida, quando utilizada a roda fônica, a bobina pode ser ligada diretamente nas velas, eliminando todos esses pontos aqui que acabei de citar, né? Bom, e essas são as peças que compõem o conjunto de roda fônica, né? Tem os suportes, o suporte do rolamento tensor da correia, a correia, essa correia aqui, Poly-V ou Multi-V, né? Com essas especificações e aplicações aqui, o sensor de rotação, é esse daqui que também acompanham no kit. Esse sensor é esse daqui, ó, especificação e aplicações dele, DPL, existem similares aí, né? Bom, no geral, acredito que vai atender. Uma coisa que a princípio me chamou a atenção, né, antes da compra dela, foi a questão da pintura, né, anodizada, um azul que eu acho bacana, que vai contrastar ali no fundo preto e cromado que eu tenho. E só que eu fui ver recentemente a questão de graduação. É um detalhe que me incomoda, mas que não vai afetar a funcionalidade, né? Se você tomar aqui como referência a chaveta na sua posição, como se fosse um relógio aqui das 9 horas, né? Dessa maneira como está. Essa indicação aqui, na ponta do meu dedo, esse risco maior aqui, seria a representação do ponto morto superior. E pelo que eu entendo aqui, isso daqui está invertido, essas duas inscrições. Esse TDC deveria estar aqui, que é a abreviação de Top Dead Center, ponto morto superior, e essa marca aqui, DBC, deveria estar aqui, que seria o Bottom Dead Center, né? Estaria aqui no ponto morto inferior, e com mais um detalhe, não seria DBC, mas sim BDC, Bottom Dead Center, nessa posição. Isso aqui não vai influenciar em nada no funcionamento, mas é um detalhe aí que eu acho que o fabricante devia se atentar, né? Quanto a integridade geral do componente aqui, eu achei bacana a parte de acoplamento aqui da correia, né? Poly-V. A parte que me importa aqui, que é da roda fônica, parece ser bem feita, né? Essa parte aqui também, eu tenho uma carcaça original, né? Então aqui é na medida original, não estou utilizando retentor nem nada do tipo, apenas uma configuração original mesmo. Espero atender aí na questão de vedação. E no mais, eu utilizo aqui o mesmo parafuso original, eu só pintei o parafuso e vou usar ele mesmo. Pintei também essas duas peças aqui, vieram em metal exposto, né? Então eu pintei para acompanhar todos os detalhes que eu tenho feito aí do motor na cor preta aí, questão de acabamento e tratamento anticorrosivo também, né? Prevenindo ferrugem. Ó, aqui tem esse miolinho que vai ser fixado lá, o rolamento. Enfim, isso aqui é o conjunto todo. Bom, já tirei aqui as fitas que estavam isolando, né? Bloqueando qualquer sujeira que poderia cair aqui para dentro. Os prisioneiros já estão na posição. Para quem tem acompanhado já o canal, vendo a evolução de toda essa montagem do motor, já sabe que eu não vou utilizar a bomba mecânica convencional, porque minha intenção aqui é utilizar a injeção eletrônica, uma FT500 para gerenciar, né, todo esse sistema. Então aqui, esse orifício vai ser obturado utilizando esse suporte aqui, que vem nessa posição. Ele é o suporte aqui do sensor, né? E ao mesmo tempo ele vai funcionar aqui como um tampão. Nesse local aqui do distribuidor, o eixo está instalado, né? Conforme eu mostrei na etapa de montagem do motor, eu instalei o eixo. E a rotação dele aqui vai ser utilizada pela injeção eletrônica, para que eu tenha aqui uma injeção sequencial, né? Isso por conta da utilização de um sensor de fase que eu vou instalar aqui, mandando aí mais um sinal para que seja feita essa leitura e possibilite a injeção sequencial. Esse sensor também pode ser comprado, como de costume aí na maioria dos componentes para esse motor é bem caro. Então eu pretendo fazer a utilização de um distribuidor novo que eu vou comprar, desses modernos, e vou fazer uma alteração nas janelas, né,
tomando como referência a indicação de um colega aí, o Marcelo, que está me dando um suporte, né? Ele já fez esse serviço no motor dele e eu vou fazer da mesma maneira aqui. Eu agradeço aí novamente ao Marcelo por esse suporte que ele está me dando. E provavelmente no vídeo futuro eu vou mostrar também essa questão do sensor de fase aqui, como fazer, economizando aí, né, um pouco nesse componente aqui. Então, aqui é simples a instalação, eu vou utilizar uma junta aqui. Eu percebi aqui que ele está com um pequeno escorrido de tinta, que está vendo aqui, um acúmulo. Para evitar que isso daqui atrapalhe na vedação aqui, eu vou numa superfície aqui plana, com uma lixinha, eu vou dar uma aplanada da superfície aqui, deixar bem plana, tirar essa imperfeição. Mesmo nivelando essa face aqui, que já ficou bacana, essa estrutura aqui, onde foi feita a solda, tá pegando lá na estrutura, na carcaça do motor, né? Dá pra ver que tá bem na borda aqui, de onde é fixado o prisioneiro, né? Então ela não está fazendo a vedação. Vou precisar fazer também um desbaste nessa superfície aqui. Talvez eu utilize agora o esmeril para tirar o grosso e finalize dessa maneira aqui. Tá vendo? Se eu passar aqui, ó, vendo que tá pegando aqui, aqui não tá encostando, então com certeza isso daqui vai ser um ponto de vazamento. Eu tenho que nivelar toda essa superfície aqui. Conforme eu posiciono ele aqui na base, você tem aqui uma movimentação, ó. Dá para ver que não tem a vedação apropriada aqui, porque ele está apoiando nessa região da solda aqui. Removi aqui esse material sobressalente, né? Aqui eu utilizei uma lixa um pouco mais fina para tirar a porosidade da lixa inicial. E for feito o aperto, agora já não existe mais aquele espaço aqui, ó, tá vendo? Eu não consigo mais balançar ela porque ela não está mais apoiando aqui na carcaça. Então a vedação vai com certeza ser feita aqui. Para ganhar tempo e não ter que pintar essa superfície aqui agora, e já poder fazer a montagem, eu vou utilizar Oxy Black na superfície aqui só para evitar que isso aqui venha a enferrujar. Outro detalhe que eu encontro aqui é isso daqui, ó, não consigo encaixar o sensor através do orifício do suporte. A princípio eu imaginei que, como eu pintei essa peça, que a tinta aqui estivesse atrapalhando, então eu já removi a tinta, já dei uma lixada, já está no metal e ele não passa ainda. Eu vou ter que aumentar um pouco mais esse diâmetro aqui para passar com a peça e novamente para ganhar tempo eu não vou pintar. Vou passar o Oxy Black e continuar com a montagem. Só na lixa não foi possível, mas eu consegui na broca aumentar o diâmetro. Finalizei na lixa e aqui já está pronto para a instalação do sensor. Eu instalei aqui os dois prisioneiros com um pouco de trava química nas roscas e vou utilizar essa junta aqui que acompanha no kit Sabó. Estou passando um pouco de graxa nas duas faces de contato para auxiliar aqui no assentamento e vedação. Superfície de contato aqui uniforme e limpa. Fazer a instalação. Estou utilizando aqui arruelas e porcas de inox como o restante do conjunto aí. São porcas sextavadas em caixa de 13 milímetros. Encostei com a roquete e dou o aperto final com a chave combinada 13 milímetros. Assim como aconteceu aqui no suporte do alternador, como eu mostrei, essa junta sobra um pouco, né? Eu vou passar um estilete aqui, desengordurar bem a superfície e fazer uma aplicação de tinta preta aqui em todo o perímetro, só para dar um acabamento melhor.
essa tinta é fosca, então quando ela secar, ela vai se igualar à tonalidade aqui da carcaça. Para fazer a instalação da polia, eu inspecionei toda a área de contato aqui da ponta do virabrequim e também do diâmetro interno da polia. Estão limpos e apliquei uma camada de óleo lubrificante para auxiliar no encaixe. Vou instalar fazendo o alinhamento guiado aqui pela chaveta. Para auxiliar, estou usando um macete aqui de borracha. Antes dela chegar no curso final, a polia encostou nessa lata aqui inferior da polia. Então eu vou remover e fazer um retrabalho ali. A melhor solução que eu vejo aqui é a remoção dessa superfície que está sobressalente aqui, que é onde está fazendo contato com a polia. Removido essa face aqui, agora ela está encostando aqui. Bom, então resolvido o problema de atrito entre os componentes aqui, eu vou partir para a instalação definitiva do parafuso aqui da polia. Para isso eu vou utilizar essa ferramenta aqui, que eu já mostrei nos vídeos passados, né? Uma ferramenta que eu confeccionei aqui, onde nessa superfície aqui e nessa, ela faz o apoio na cremalheira ali no volante, né? E através desse parafuso aqui, ela trava naquela flange de fixação que vai no câmbio, né? Então eu vou travar o virabrequim dessa maneira para dar o torque. Isso porque eu estou com o motor em bancada, né? O seu motor estando instalado no seu carro, aí você pode usar de outro método que vai ter o mesmo resultado, de repente utilizando uma ferramenta como essa daqui para travar aqui no diâmetro externo da polia, ou deixando o carro engatado. O torque aqui também não é tão alto, é de 4,5 kg o aperto aqui, mas geralmente para você soltar, né, o torque ou dar o torque é bom que você aperte o conjunto aí, fixando ele de alguma maneira. Eu apliquei um pouco de trava química nas roscas, como eu falei, eu estou utilizando o parafuso original, eu só pintei ele aqui, talvez ele faça até uma marquinha agora no momento da instalação. Eu vou utilizar uma soquete de 30 mm. Então é isso, eu vou travar lá atrás agora e dar o torque de 4,5 kg. Beleza, polia instalada, parafuso torqueado, não danificou a tinta, girei, tá girando livre, não tá tendo interferência com os parafusos nem com as latas. Eu vou partir agora para o alinhamento lateral, né, dessa polia em relação à polia do alternador. Esse daqui é o alinhamento que eu me refiro, tá vendo? Digamos, o primeiro dente aqui dessa polia com o alinhamento desse. Com essa régua dá para ter uma noção, ó. Digamos que está com cerca de 8 milímetros aqui de desalinhamento, uma em relação à outra. Eu não digo alinhamento nesse sentido de inclinação desse eixo perpendicular ao eixo dele aqui, né? E de uma em relação à outra. Eu acredito que no final elas não vão estar totalmente paralelas. Talvez uma esteja mais assim, a outra assim. Isso não vai apresentar um problema para a correia. O que eu digo aqui é a questão de alinhamento de centralização, né? Nesse sentido aqui lateral. Como eu falei nos vídeos anteriores, na etapa de montagem aqui do alternador, o ideal é que esse ombro aqui, essa parte mais alta do corpo do alternador encostasse na torre dele, no suporte dele, mas como dá para ver, tem cerca, acho que de uns 5 a 7 milímetros aqui de espaço entre eles. Talvez, se o conjunto tivesse aceitado essa posição mais para dentro, talvez não precisasse nem alterar a posição da polia, mas eu prefiro que todo o conjunto aqui, da ventoinha, da capela, do alternador, todo ele se assente muito bem e aceite a sua posição um em relação ao outro, para que não tenha interferência e nenhum metal fique sob tensão, né? Me preocupando primeiramente com essa parte, e agora eu faço o ajuste aqui na polia. Como eu falei anteriormente, no outro vídeo eu posso talvez até tirar essa daqui e inverter ela, porque ela tem um eixo do lado de dentro aqui um pouco mais longo, uma gola maior do que pro lado de cá. Eu vou tentar agora diferentes configurações para a gente ver qual que é o melhor resultado que a gente consegue.
Bom, fazendo somente a inversão dela, colocando dessa maneira, eu tirei a chaveta aqui para facilitar os testes, né? Colocando somente dessa maneira já melhorou bastante. Acredito que na prática, se colocar a correia desse jeito, já vai funcionar. Se você reparar em muitos carros, o alinhamento não é 100% da polia, das polias, né? Acredito que já estaria aceitável, mas eu vou fazer um serviço aqui. Para ela ficar 100% alinhada, eu posso tirar aqui cerca de 3,5 a 3,7 milímetros nessa face aqui. Praticamente eu vou equiparar, igualar o plano dessa face com essa daqui. Eu acredito que se você estiver fazendo essa instalação na prática no seu motor, nem seja necessário você fazer isso daqui, somente instalar ela dessa maneira, porque o eixo aqui ele não é cônico, né? Tem as paredes paralelas, assim também aqui, então não tem problema você instalar assim ou assim. Provavelmente se o seu alternador estiver avançado para frente encostando aqui, nessa configuração possivelmente você fique 100% alinhada. Mas só no intuito, né, de já estar com todo o conjunto aqui em vias de ser instalado e ter um perfeito alinhamento, eu vou fazer então a remoção dessa face aqui. Vou tentar fixar aqui no torno e de maneira que eu não danifique a pintura, né? Acho que vou aplicar umas camadas de fita crepe aqui para proteger. Eu vou segurar lá no torno e remover um pouco desse material aqui. Finalizei a remoção aqui de material nessa face. Ficou ainda um pequeno degrau aqui de cerca de 0,65 milímetros, mas foi o suficiente para ficar um perfeito alinhamento aqui entre as duas polias. Agora eu vou reinstalar a chaveta aqui no local, vou passar um pouco de lubrificante aqui só para evitar corrosão nesse eixo, né? Porque aqui é alumínio, aqui é de ferro, a tendência é ele enferrujar. E vou reinstalar a porca. Arruo ela na posição, eu apliquei um pouco de trava química aqui na rosca. E vou segurar o conjunto com aquela ferramenta que eu removi e dar o aperto final. Como eu não estou utilizando a polia original, onde você utiliza aquelas arruelas, né, para poder fazer a regulagem de tensão aqui da correia, eu não vou utilizar o torque prescrito em manual. Então eu vou, pelo feeling aqui mesmo, sentir o torque. E vou finalizar aqui agora fazendo novamente a pintura que eu tinha feito aqui, só por questão de acabamento. Uma pintura na ponta das roscas expostas aqui, para combinar aqui com a polia do virabrequim. Refeita a pintura da ponta do eixo aqui. Agora, para fazer a fixação do suporte do rolamento tensor, eu vou substituir esses dois prisioneiros aqui, porque eles já estão no limite aqui de roscas, né? Eu vou remover e colocar dois prisioneiros um pouco mais longos. Por falta de roscas suficientes aqui para colocar uma porca e uma contraporca e girar o prisioneiro, como ele também vai ser descartado, eu vou utilizar um alicate de pressão aqui. Isso para evitar de tirar a torre, né, que já está instalada. Obviamente que eu estou estragando a rosca dele aqui, né? Mas pelo menos eu não preciso desmontar todo o conjunto novamente. Já instalei o suporte. Ele fica bem rente aqui ao alternador, ficou bem encaixado. Não está encostando, como dá pra ver aqui. Deixa eu tentar focar. Como dá pra ver aqui, ó, né? E a porca também agora está adequadamente instalada, né? O prisioneiro mais longo, arruelas, porcas de inox, pelo menos uma rosca exposta dos dois lados. Essa aqui é a visão traseira do suporte, onde vai ser instalada a porca única com duas roscas, que eu já vou mostrar na sequência. Essa daqui então é a montagem do conjunto de rolamento, né? Vou mostrar mais detalhadamente aqui. Seria um rolamento SKF, né? Aqui tem um adaptadorzinho. Você tem duas opções de furação. Você vai utilizar essa daqui que está na vertical, que são as duas menores,
os parafusos que acompanham o conjunto. Parece ser bem resistentes, por sinal. E aqui é o suporte. Essa parte aqui é a que vai fazer contato lá no suporte. Isso aqui é o que faz a regulagem de tensão da correia, né? Então a gente vai rosquear aqui. Antes eu vou passar um pouco de trava química aqui na rosca e vou instalar. Eu vou encostar aqui na chave Allen, 5 milímetros, e por falta de apoio eu vou deixar para dar o torque final lá na posição em todo o conjunto, quando eu verificar todos os torques. Então, o conjunto fica montado dessa maneira. Aqui em posição, ele vai ter esse movimento aqui para controlar, né, a tensão aqui da correia lateralmente. Por trás da estrutura é instalada essa porca com rosca dupla que eu falei, né, nessa canaleta traseira onde ela corre, e ele vem aqui pela frente. Para fixar e travar o conjunto após feita a regulagem aqui, são utilizados esses dois parafusos aqui, também cabeça Allen, 5 milímetros. Eu só vou passar aqui o trava-rosca também na rosca aqui, a trava química nas roscas aqui, antes de fazer a instalação definitiva. Para instalar a correia, direciono o rolamento todo para a esquerda. A correia não tem direção de sentido de rotação, eu vou deixar dessa maneira aqui, posicionada, e aqui a gente faz o controle de tensão dela. Eu não sei indicar para vocês aqui quanto de força que eu estou exercendo aqui, mas já mostro um detalhe. Empurrei aqui, vou apertar. Antes que eu esqueça, eu vou aproveitar e já checar o torque desses dois parafusos, né? Agora que está com apoio. Só para vocês terem uma referência, para eu conseguir girar o rolamento, eu tenho que fazer bastante força. Essa deflexão que eu estou deixando aqui, no ponto central entre esses dois pontos aqui, é de cerca de uns 10 milímetros aqui. Eu cheguei nesse valor vindo aqui até a parte traseira, girando aqui a ventoinha, forçando, né? De maneira que, para que eu consiga girar aqui, eu tenho que fazer muita força, né? Praticamente não estou nem conseguindo girar. Eu testei deixando uma deflexão de 15 a 20 milímetros aqui, eu já conseguia girar aqui a polia, né? Sem que girasse aqui com mais facilidade. Então eu acredito que aqui seja um melhor cenário. Ó, eu estou conseguindo girar agora com as duas mãos, sem que o virabrequim gire, tá vendo? Eu acho que aqui tá bacana essa tensão. Lógico, isso aqui tem que ser observado depois do funcionamento do motor, é tudo novo, tudo vai se assentar. Mas acredito que aqui seja a regulagem ideal. Agora nessa parte aqui do sensor, que você tem dois orifícios oblongados aqui nesse sentido, e dá para perceber que você tem aqui uma superfície perpendicular 90 graus ao centro do eixo. Então, acredito que essa seja a ideia, né, do fabricante. Porém, aqui tem um detalhe, eu vou fixar aqui para mostrar. Bom, o suporte está instalado, eu utilizei os dois parafusos que acompanham o kit, né, com encaixe chave Allen 4 milímetros. Porém, esse sensor que acompanha, como dá para ver, ele tem o pescoço um pouco longo. Ele dá batente aqui antes que ele encoste aqui na base. Então eu vou optar por fazer o seguinte: como eu ainda não me aprofundei nessa questão da Filtek, da FT500, qual sensor exatamente ela precisa, né? Quais sensores ela precisa, eu não sei nem se é compatível esse sensor, enfim. Eu também não sei qual que é o gap, o espaço que tem que ser deixado aqui entre a roda fônica e o sensor de rotação. Então eu vou deixar essa informação aqui para uma próxima fase, onde eu vou entrar em detalhes em todos os sensores aqui da parte de injeção eletrônica. Eu já instalei aqui essa lata novamente, né? E com exceção do sensor, que como eu falei, eu vou explicar mais detalhadamente nos vídeos futuros aí, essa questão de interface também com a injeção eletrônica, né? Eu acredito que deu para passar aí os princípios de funcionamento, as diferenças, né, entre ela e o distribuidor. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, ajuda o canal compartilhando, dando seu like. Fica também ligado no Instagram do canal,
E se você ainda não é inscrito e tem gostado do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar as notificações ativadas, tá ok? Bom, pessoal, obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Um abraço.